Oi, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de materiais metálicos. Como eu já me apresentei, meu nome é Luciana Bastos e no momento oportuno eu vou ler os slides com vocês e no momento oportuno eu vou explicando, tá bom? Vamos lá! Nós falamos sobre o ferro e o processo de fabricação dos materiais ferrosos. Agora nós vamos falar sobre as ligas ferrosas. Eu vou explicar para vocês quem são os aços, quem são os ferros fundidos, suas subdivisões. Então vamos lá! As ligas ferrosas são divididas em dois grandes grupos principais, os aços e os ferros fundidos. No entanto, dependendo da composição química, ou seja, dos elementos de liga e as estruturas que caracterizam alguns tipos desses metais, os aços e os ferros fundidos também são subdivididos em grupos. Para começar, o aço é uma liga de ferro e carbono, principalmente ferro e carbono. O ferro fundido é uma liga de ferro, carbono e silício. Bom, já vimos que nos dois eu tenho ferro e tenho carbono. Os aços são subdivididos em aço carbono, aço ligado. Os ferros fundidos também têm suas subdivisões. E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos começar aqui. Se os dois têm carbono, eles têm que ter uma diferença. E qual é a diferença? A quantidade de carbono dentro desses metais. Se for aço, ele é ferro e carbono. Mas ferro e carbono de que jeito? De 0,008, ou seja, vamos de novo, 0,008%, uma pitada de carbono, até 2,11. Alguns teóricos falam 2,14, outros falam 2,10. A gente botou aqui 2,11 para estabelecer um estudo, mas se vocês encontrarem em outros livros 2,14 ou 2,10 ou 2,12, essa diferença é só residual. Então, se vocês perceberem, a quantidade de ferro é muito grande e a quantidade de carbono é muito pequena, no máximo 2,11. E o ferro fundido? O ferro fundido também é uma liga de ferro, carbono e silício. Beleza. É uma liga primária, uma liga binária, o outro é uma liga terciária. Mas a quantidade de carbonos diferencia muito. Se você olhar aqui, ó, o ferro fundido é a partir de 2,11. Até que vira um outro produto chamado cementita, e mesmo assim a porcentagem de carbono é pequena. A primeira diferença que essa quantidade de carbono traz entre os dois é a dureza. Quanto maior o teor de carbono, mais duro vai ficar o metal. Vocês vão entender isso já já. Vamos olhar aqui, ó. Meu mundo dos metais. Poxa, metais ferrosos é tudo aquilo que tem ferro. Na natureza, a única coisa que tem ferro é o ferro. Então, o aço e o ferro fundido somos nós, seres humanos, que criamos, que inventamos. Então, vamos lá. Eu não acho aço nem ferro fundido na natureza. Então, vamos lá. Aço pode ser subdividido em aço carbono, aço ligado. E se você olhar aqui, ó, do aço ligado, a gente puxa uma setinha para aço inox. Por quê? Porque aço inox é um aço ligado, só que é um aço de altíssima liga. Não é nem alta, é altíssima. E o ferro fundido? O ferro fundido pode ser dividido em cinzento, branco, mesclado, maleável e nodular. E quem são os metais não ferrosos? É todo mundo que não tem ferro. Alumínio, cobre, zinco, tungstênio, vanádio, cromo, enfim. Todos os outros metais, ouro, prata, que não contêm ferro. Nós vamos abranger na nossa aula os metais ferrosos, porque é onde estão 90% do nosso trabalho na indústria metalmecânica. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Aço carbono. Liga de ferro carbono contendo de 0,008% até aproximadamente 2,11% de carbono. Aço liga. Liga de ferro e carbono que contém outros elementos de liga ou apresenta elementos residuais com teores acima do que são considerados normais. O aço ligado ele pode ter
Um elemento a mais, 2 elementos a mais, 3 elementos a mais, desde que essa porcentagem passe a ser representativa, tipo 2%, 3%, aí ele é considerado um ácido ligado. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou apresentar para vocês a classificação dos ácidos, principalmente o ácido carbono. É claro que eu não vou apresentar a classificação completa. Eu vou fazer vocês entenderem como ler a tabela, como entender como é feita a classificação, e posteriormente vocês devem fazer uma pesquisa e ver como é que são classificados, quais são os tipos de ácido que tem, qual é a nomenclatura deles, mas a gente vai aqui pelo menos entender o básico dessa classificação. As associações técnicas internacionais classificam os ácidos de acordo com a sua composição química, dando origem a sistemas como o SAI, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos americana, é claro, a ISI, que é o Instituto Americano de Ferro e Aço, a DIN, que é a alemã, e a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que a gente faz? O que a ABNT faz? Ela segue o sistema internacional, o sistema americano, SAI e ASI, que na verdade o mundo inteiro conhece. Ou seja, se eu estiver no Brasil e pedir um aço com essa classificação para o Japão, eles vão me entender. É uma norma internacional. Vamos aqui começar pelo ácido carbono. O ácido carbono contém carbono como principal elemento de liga. A gente já sabe disso. Além do carbono, há também silício. Olha a taxa que tem, muito pequena, até no máximo 0,35%. Manganês, menos de 1%. Cobre, fósforo, residual, 0,04%. Enxofre, também residual, 0,05%. E outros elementos que estão presentes em teores considerados normais ou residuais. A quantidade de carbono presente é o que define o ácido carbono quanto à sua composição química. Que composição química é esta? Vamos lá. Vamos lá. Quanto ao teor de carbono, o ácido pode ser de baixo carbono, de médio carbono e de alto carbono. Vamos ler junto. Baixo carbono, no máximo 0,30% de carbono. Médio carbono vai de 0,30, no caso 0,31, até 0,60% de carbono. Alto carbono, a partir de 0,60 ou 0,61 até 1%. Ah, professora, mas não é até 2,11%? É até 2,11%, mas comercialmente, o que a gente normalmente encontra é até 1,4%. Ok? Vamos lá. Mas se eu olhar aqui o baixo carbono, o médio carbono e o alto carbono, eu vou perceber que eu também tenho subdivisões. Ó, extra doce, doce, meio duro, duro e extra duro. Vamos lá? Extra doce, até 0,15%. A partir daí, e até 0,30%, ele é doce. Lembrando, se ele tem baixo carbono, ele é bem maleável, ele não é duro. E se ele tem baixo carbono, principalmente o extra doce, ele não aceita tratamento térmico de têmpera, tá? Eu não consigo endurecer, porque eu não tenho carbono suficiente para fazer esse tipo de tratamento de têmpera. Médio carbono, meio doce, se ele for de 0,31 a 0,50. E meio duro, se ele passar de 0,50 até 0,60. A partir daí, ou ele é duro ou ele é extra duro. Duro até 0,80, entre 0,70 a 0,80% de carbono. E extra duro com mais de 0,80. Deixando claro para vocês uma coisa, olha só como é importante, ó, meio duro, duro, extra duro. Significa que conforme eu vou aumentando esse teor de carbono, eu vou aumentando a dureza. Se eu vou aumentando a dureza, eu também tenho que ter mais cuidado na hora de trabalhar com esse metal. Na hora dos processos de fabricação, na hora de soldar, na hora de fazer o tratamento térmico com esses metais. Ok, pessoal? Vamos lá. Classificação SAI-UASI pros ácidos carbono. Vamos lembrar de novo. É baseada na composição química do aço.
A cada composição normalizada pela SAI corresponde a uma numeração de 4 a 5 dígitos. E a mesma classificação também é adotada pela ISI, ou seja, elas são iguais. No total, são muitas dezenas de classificações. Nelas, os 2 dígitos finais indicam os centésimos de porcentagem do carbono, que pode variar de 0,05 a 0,90. Caso ultrapasse 1%, ou chegue a 1%, a minha classificação vai ter 5 dígitos. Vamos ver um exemplo? As séries de classificação vão da série SAI 1000 a SAI 9000, da seguinte forma. Vamos pegar aqui um exemplo, a SAI série 1000, 1 mais 3 dígitos. É um ácido carbono puro, não tem nada. Mas não tem nada mesmo? Tem. Vamos olhar aqui, ó. Série SAI 1000 e os 2 últimos dígitos. Nós vamos pegar como exemplo o 1020, que está aqui, ó. Vamos lá. Ácido carbono simples. Outros elementos em porcentagens desprezíveis e teor de manganês de no máximo 1%. Então, esse ácido 1020 é quem? É um ácido carbono. É um ácido carbono. Série 1000. Aqui, ó. Então, ele é 1020. Ele é um ácido carbono com até 1% de manganês. E quanto de carbono? 0,20. 0,20% de carbono. Então, ele é um ácido de baixo carbono. Mas qual deles? Vamos olhar aqui, ó. Até 0,15, ele é um ácido extra doce. A partir de 0,15, ele é doce. Então, o nosso exemplo é um ácido carbono com até 1% de manganês, com 0,2% ou 0,20% de carbono. Ele é um ácido de baixo carbono, ele é um ácido doce. Se fosse um 1040, seria um ácido carbono simples com até 1% de manganês, 0,40% de carbono. 0,40% de carbono seria um ácido, tá aqui, ó. Opa, entre 0,30 e 0,50, meio doce. Então, se eu desse um exemplo do ácido 1040, ácido carbono simples com 1% de manganês, 0,40% de carbono, ele é de médio carbono e ele é meio doce. Aqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês. Beleza, pessoal, vamos continuar? Vamos falar agora dos ácidos ligados. Vamos lá. Eles são classificados pelo teor de elementos de liga. Ou ele é de baixa liga, ou ele é de média liga, ou ele é de alta liga. Vamos lá. Baixa liga. O teor total de liga não ultrapassa 5%. Nesses casos, a quantidade total de elementos de liga não é suficiente para alterar profundamente as estruturas do ácido, assim como a natureza dos tratamentos térmicos a que possam ser submetidos. Não entendi essa natureza dos tratamentos térmicos a que possam ser submetidos. Lembra do ácido carbono? Quanto maior o teor de carbono, mais duro fica o metal, mais cuidado eu tenho que ter na hora de tratar termicamente, de processar, enfim, de soldar esse metal. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior for o teor de elementos de liga, mais cuidados eu tenho que ter. É como se eu fosse comparar duas comidas. Fazer um arroz. Arroz, alho, sal e água. 15 minutinhos está pronto. Mas se eu fosse fazer um cozido, eu teria que usar carne, temperos, legumes, na verdade, verduras, e cada um com o seu tempo de cozimento. Então eu teria que ter muito mais cuidado na hora de fazer esse cozido. É a mesma coisa o metal. Quanto mais elementos de liga eu tenho, quanto maior o teor de carbono, mais cuidado eu tenho, porque os resultados dos meus tratamentos térmicos podem ser diferentes. E o processo de soldagem também pode dar, vamos dizer assim. Até aqui tudo bem, pessoal? Então vamos continuar. O meu ácido ele pode ser de médio teor de liga, que seria um teor de liga intermediário entre o baixo e o alto, entre 8% a 12% mais ou menos.
entre 8, enfim, não é muito estabelecido, entre 5 e 10% nesse caso aqui. E o aço de alta liga, que seria mais ou menos entre 10 e 12%. Só que nesse caso, não só a estrutura dos ácidos correspondentes pode ser profundamente alterada, como os tratamentos térmicos também, como a gente já explicou, quanto maior o teor de elementos liga, enfim. O único elemento de liga que não altera o resultado dos tratamentos térmicos, por exemplo, é o cobalto. O teor dele presente no metal não vai fazer diferença. Vamos continuar, pessoal. Agora a gente vai falar dos ácidos inoxidáveis, tá? Que são uma liga, continuam sendo aço, é uma liga de ferro e carbono? Bem, no caso dos inoxidáveis, é uma liga de ferro e cromo, porque o cromo é o principal elemento de liga desse aço. Deixa de ser o carbono continua estando presente, mas o cromo se torna a primeira referência. Vamos ler juntos. Os ácidos inoxidáveis são ligas de ferro-cromo, com no mínimo 10,5% de cromo. Você vê que a presença do cromo está já em alta liga. Outros elementos metálicos também integram esta liga, mas o cromo é considerado o elemento mais importante. A gente já vai ver por quê. Porque é o que dá ao aço uma elevada resistência à corrosão. A gente vai explicar isso. Outro elemento que se destaca nos inoxidáveis é o níquel, por sua contribuição na melhora das propriedades mecânicas do metal. Além do, no mínimo, 10,5% de cromo, eu ainda tenho níquel, ainda tenho um pouquinho de vanádio, tem outros elementos que compõem o inox. Por isso que ele é um aço de altíssima liga. Vamos lá. No caso dos inoxidáveis, o cromo em contato com o oxigênio forma uma camada de óxido na superfície do aço, uma camada uniforme, contínua e resistente, que protege o aço contra os ataques corrosivos do meio. Por isso que a gente diz que o inoxidável não sofre corrosão. Você ouve as pessoas falando, o inox ele não sofre corrosão, ele não oxida, o famoso ele não enferruja. Que nós, que somos da área industrial, somos profissionais qualificados, nós não falamos em ferrugem, nós falamos sofre oxidação ou corrosão. Quanto maior for a presença do cromo, maior será essa resistência, e mesmo que o metal sofra danos ou cortes, imediatamente o oxigênio do ar combinará com o cromo, formando novamente a camada de filme protetor. É claro, se esse dano for grande, quebrou a camada protetora. Mas cortes, maçados, enfim, o aço está lá, funcionando. Além do cromo e do níquel, outros elementos são somados à liga, tornando o inox adequado a várias aplicações. A classificação dos inoxidáveis é baseada na sua microestrutura, a temperatura ambiente, e eles podem ser martensíticos, ferríticos e austeníticos. As principais características dos ácidos inoxidáveis martensíticos. Primeira coisa, eles são ferromagnéticos. Eles podem ser trabalhados tanto a quente quanto a frio, sobretudo quando o teor de carbono neles for baixo. Apresentam boa resistência à corrosão quando expostos ao tempo, à ação da água e a certas substâncias químicas. À medida que aumenta o teor de carbono, a resistência à corrosão fica prejudicada, o que é compensado pelo maior teor de cromo. Ou seja, se eu aumentar o teor de carbono no metal, para eu equilibrar a resistência à corrosão, eu tenho que também aumentar o teor de cromo. A presença do níquel melhora a resistência à corrosão, ou seja, se eu não aumentar o teor de cromo, eu posso fazer o quê? Acrescentar níquel. A têmpera melhora a resistência à corrosão, pois contribui para evitar a precipitação de carbetos. Ou seja, é um aço inoxidável, ele aceita bem a têmpera, que vai melhorar bastante a resistência dele à corrosão. Vamos continuar aqui. Em geral, os inoxidáveis, agora os ferríticos, contêm uma quantidade de cromo superior dos martensíticos, podendo atingir taxas muito elevadas de até, olha aqui pessoal, 25%. Isto melhora a resistência à corrosão, mas sacrifica um pouco a resistência ao impacto. Ou seja, eu ganho mas eu perco no outro. Se for um trabalho em que eu devo estar me preocupada mais a resistência à corrosão do que ao impacto, está aqui, aço inoxidável ferrítico. Um outro fator importante é que o teor de carbono é baixo, no máximo 0,2%,
Com isso, a faixa austenítica fica totalmente eliminada e, em consequência, esses aços não são endurecíveis pelo tratamento térmico de têmpera. O martencítico aceita o tratamento térmico de têmpera. Esse aqui vai endurecer não, hein? Vamos lá. A gente vai falar agora dos inoxidáveis austeníticos. A adição de níquel como elemento de liga em determinadas quantidades permitiu transformar a estrutura antes ferrítica em austenítica, ou seja, a presença de níquel dele é bem elevada. Isso tem como consequência uma grande mudança em muitas de suas propriedades, entre elas, o aço inox austenítico não é ferromagnético. Ao contrário dos outros aços, que a presença do ferro faz com que eles sejam magnéticos, ou seja, eu consigo encostar um ímã, o aço inox austenítico não é ferromagnético. Ou seja, se eu pegar um ímã, ele vai cair. Ele não vai grudar no metal. E ele não é endurecível. Eu não consigo endurecer, eu não consigo fazer com que ele se torne mais duro, independente do tratamento térmico que eu faça. Os inox austeníticos podem ser usados em aplicações tanto a temperatura ambiente, olha que legal, ele trabalha bem em temperatura ambiente, em altas temperaturas ou em temperaturas baixíssimas, aquelas que a gente chama de criogênicas, com a mesma propriedade mecânica. Olha que fantástico. Essa adição de níquel que transformou o ferrítico em austenítico, lhe dá características fantásticas. Ele deixa de ser magnético, ele não é endurecível e ele trabalha com a mesma qualidade em altas temperaturas ou em temperaturas criogênicas. Isso é fantástico. A gente vai falar agora um pouquinho dos ferros fundidos. Eu tenho ferro fundido cinzento, que é uma liga de ferro, carbono e silício com teor de carbono acima de 2%. Ó, esse silício presente em teores entre 1,2% a 3%. A quantidade de carbono é de tal ordem que, junto com o silício, ele causa a formação parcial de carbono livre. O que acontece? Esse carbono livre, ele forma lamelas ou veios. E quando eu faço uma fratura nesse ferro fundido e olho, eu vejo uma coloração escura. Por isso o nome ferro fundido cinzento. É como o carbono se comporta nele, como eu vejo essa coloração da fratura escurecida. Aí eu tenho ferro fundido branco e ferro fundido mesclado. Todos são uma liga de ferro, carbono e silício, tá, gente? Aqui no branco, o teor de silício ele é menor do que o cinzento. E por isso, e pelas condições da fabricação, o carbono fica quase inteiramente combinado. O que acontece? Qual é a diferença entre o branco e o cinzento? Que eu pudesse perceber. Eu faço a fratura e olho, a coloração dessa fratura é mais clara. Interessante isso, né? Ferro fundido mesclado. A composição e a condição de fabricação resulta em uma fratura de coloração mista entre branca e cinzenta. Quando a gente fala de condições de fabricação, são os processos de tratamento térmico que esses metais são submetidos, tá, gente? E a fabricação em si mesmo. Ferro fundido maleável e nodular. O maleável, ele apresenta a grafita na forma de veios, de nódulos. Aqui, ó, de nódulos. E ele tem uma coisa engraçada, ele passa por um tratamento térmico especial chamado maleabilização. Então, eu tenho ferro fundido com características intermediárias. Depois eu tenho ferro fundido nodular, que ele apresenta a grafita, quando a gente fala grafita é o carbono, tá? Em forma esferoidal, como resultado de um tratamento térmico realizado no metal, olha que legal, ainda no estado líquido, chamado nodolização. Pessoal, vocês sabem que apenas assistir a aula não é o suficiente para que vocês percebam toda a gama de metais que nós temos. Então, eu recomendo que vocês façam pesquisem na internet, usem o YouTube, consultem a bibliografia recomendada, mais os vídeos e a bibliografia que a gente coloca como apoio. Tenham boa sorte e bom estudo.